Esse é um trabalho feito para a disciplina de FAO, reoferta, é, sobre o populismo na América Latina, o, sob a base teórica do artigo da professora Miriam Stanley, professora de História Latino-Americana e Argentina. Existem várias, vários conceitos diferentes de autores sobre o que é o populismo. Todas as opiniões é, em algum estão elas convergem, elas entre si elas não se opõem, mas cada autor, pelo que eu entendi, dá uma ênfase diferente ao populismo. Segundo o autor brasileiro Francisco Efford, o conceito se limitaria a situações e realidades muito concretas. Segundo esse autor, o populismo seria particular da América Latina e se haveria dado num momento determinado pelas consequências imediatas da crise de 30. Dentre os vários conceitos existentes, o populismo ele existe, ele surgiu da eclosão de uma crise do sistema capitalista mundial e dos sistemas oligárquicos nacionais. O autor de Tela entende que o populismo pode ser entendido como um movimento político de massas urbanas de outros grupos sociais que vão contra o status quo e movida por uma profunda insatisfação sobre o que poderia ser a sociedade. Esses movimentos sucederam movimentos de classe média, como por exemplo o tenentismo no Brasil, que tinha muito poder político dentro dessas micro micro-regiões políticas, né? O poder dos tenentes dos coronéis, aliás, eram muito fortes. Esse movimento acabou mexendo com as estruturas da sociedade. O populismo é caracterizado, entre outras coisas, pelo culto à personalidade, também pelo forte sentimento de nacionalismo, a estatização de empresas, o fomento e a formação do terceiro setor. No populismo, no caso específico do Brasil, no caso de Getúlio Vargas, ele marcou uma ruptura entre a República Velha e com a Revolução de 30. Os primeiros anos com o apoio do Tenentes e sob o contexto da Primeira Guerra Mundial, sobre a pressão industrialista e pela sobreprodução de café. O Estado deixou de, então, representar o setor cafeiro, já que esse setor tinha perdido bastante poder e bastante prioridade. A primeira grande preocupação do populismo foi ter uma unidade harmônica entre as diferentes classes sociais e ter uma forte ideia de nação através do sentimento de nacionalismo. E no caso do Brasil, em 34 foi aprovada a Constituição, que era intervencionalista no seu sentido econômico e liberalista no seu sentido político. E por outro lado, ela dava autonomia aos estados e fortalecia o Congresso. Em 35 houve a intentona comunista, que foi uma espécie de golpe comandado pelo próprio Vargas para combater o comunismo e o caudilismo. Outra criação foram as autarquias, que tentaram fortalecer os diferentes setores da economia através de institutos do café, do álcool e para regularizar a questão das águas e das minas e dos recursos naturais no Brasil. E foi nessa época que foi criada a Companhia Vale do Rio Doce. Através do Ministério do Trabalho foram criadas leis
para proteger o empregado, é, com jornada de trabalho de 8 horas, com férias, salário mínimo, estabilidade laboral e coisas desse tipo. E nesse caso acabou com a autonomia sindical. No caso da Argentina, a gente teve o exemplo de Juan Domingo Perón, que até hoje ele tem uma influência muito grande na política argentina. Sei que políticos de esquerda e de direita hoje em dia ainda tem ainda levam o peronismo como estilo de política, né? Houve um golpe militar na Argentina e Juan Domingo Perón era ministro do Trabalho e na pasta ele criou a base da legislação trabalhista, promovendo aumento de salários, instituindo férias e outros benefícios ao trabalhador. Nessa época, as classes trabalhadoras emergiam como uma força política e passou a ser uma base eleitoral. Ainda como secretário, Perón ele organizou os sindicatos na Argentina, o que passou a reunir o que eram movimentos dispersos. Em outubro de 45, quando o coronel foi destituído do posto e foi preso, foi organizada uma greve geral e muitas pessoas tomaram o centro de Buenos Aires reivindicando que ele fosse solto. E dia 17 de outubro é conhecido como o Dia da Lealdade, por esse episódio. Perón reunia partidos de direita e de esquerda, que tinham a ver com poder econômico, uma parcela dos militares, os intelectuais, a igreja e as classes populares. Esse sentido de harmonia entre as diferentes camadas da sociedade fez com que o seu poder ficasse cada vez maior. A Evita Perón também teve um importante papel como uma mulher muito influente na política e foi uma peça-chave do peronismo. Através da Evita foi instalada a lei de sufrágio, né, onde as mulheres pela primeira vez puderam ter direito ao voto. Como último exemplo dos 3 mais conhecidos, a gente tem no México Lázaro Cárdenas, que foi diferentemente de Perón e Getúlio Vargas, ele não tinha vínculo com o exército institucional, sim com forças revolucionárias. Seu principal objetivo, dentre tantos outros, e até mesmo pela questão histórica do México, anterior a isso, era a questão da reforma agrária, e que teve, de certa maneira, muito êxito com a população, porém nem tanto com o poder econômico. Ele tomou outras atitudes em relação à política externa, se posicionou sempre em relação à esquerda e diz ter sido sempre um governo paternalista, né, de certa maneira, e que o objetivo principal foi tirar o poder que estava concentrado na mão de alguns para que fosse distribuído a mais pessoas. No geral,
eu entendo que o populismo exerceu um, um papel importante para a América Latina em questão de desenvolvimento. Ele aconteceu numa época chave onde os direitos da população eram bem menores, e ele teve muita força. E no caso da Argentina, por exemplo, com o Perón, o que não existe no Brasil, ainda continua tendo força, né? Há quem diga que no caso do Lula, ele tem uma espécie de populismo, o que eu acho que é algo equivocado, que na verdade ele usa de alguns dos alguns dos elementos do populismo, mas um dos elementos fortes do populismo foi o contexto, né, histórico da época. Eu concluo que o populismo foi uma das bases políticas da América Latina, e, e foi necessário para que muitas das amarras que ainda existem fortemente hoje em dia fossem de alguma maneira quebradas, e se instaurasse um poder popular na questão eleitoral também e de força política.